E aí galera, tudo bem com vocês? Para vocês que não me conhecem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Dodó. Gente, me rendi. Eu tava procurando alguns animes recentes, né, para poder assistir, para poder me introduzir de volta ao mundo dos animes. Teve bastante, a galera me recomendou bastante Solo Leveling e também vários outros, mas o que muita gente tava falando comigo era: você tem que assistir Dandadan. E eu fiz, legal, vou assistir Dandadan, que não é Dandadan, né? O certo mesmo em japonês seria Dandaran. Vamos falar Dandaran? A gente vai falar, a partir de agora eu só vou falar a respeito desse anime, quando eu for falar vai ser Dandaran, beleza? Vocês vão saber o que é. Então, muita gente tava recomendando Dandaran, e eu fiz, cara, vou assistir, né? Não posso ser que seja bom, posso ser que seja ruim. Aí eu abri meu Netflix e fui ver a sinopse do anime. E eu fiquei com um pé atrás muito grande, principalmente quando fui ver a sinopse do primeiro episódio e também o trailer. Então, assim, o que eu posso dizer é: não se baseia muito com os trailers dos animes de hoje em dia, porque possa ser que você esteja perdendo uma aventura muito boa por causa de um trailer muito ruim. Mas, como é de praxe aqui, toda vez que eu assisto alguma coisa, eu venho aqui dar o meu veredito pra vocês. E também eu fiz uma enquete aqui no YouTube mesmo, lá na aba das postagens, perguntando pra vocês qual seria o próximo anime que vocês queriam ver aqui. E de lavada o Dandaran ganhou. Então eu vou falar o que eu achei desse anime e também se vale a pena ou não assistir ele, né? Mas antes disso, puxa a vinheta aí. E peraí, uma coisa, eu não sei se você tá aqui nesse vídeo, chegou até aqui agora, achando que não ia ter spoilers. Vai ter pra caramba, tá? É um vídeo completo, recheado de spoilers, com a minha opinião do que eu achei. Então, a partir de agora, assista por sua conta em risco, tá bom? É isso. Então, Dandaran é um anime que, pra quem gosta de ocultismo e essas paradas meio alienígenas, vai amar. Vai amar, assim, de uma maneira muito grande, mas também você tem que estar aberto para muita coisa que não faça o menor sentido. Antes de qualquer coisa, antes de começar a falar do anime aqui, minha esposa tá aqui do meu lado, trouxe até meu cafezinho e provavelmente ela tava assistindo, né, mas agora ela vai saber por completo a história do anime todinho. E eu tô com medo dela não querer assistir mais, porque é um anime muito bom, mas é isso aí, bora lá. Logo de cara, no primeiro episódio, o anime fica bem claro, deixa bem claro tudo que eles querem passar, tanto a questão emocional, como também na questão da história que eles vão abordar, né? Então, assim, o primeiro episódio chamou muita atenção, principalmente se você não tá acostumado com a estética de animes, e principalmente de animes atuais. Eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Todas as vezes que eles forem falar de sentimentos, principalmente de animes que tem essa pegada meia cômica, vai ficar um negócio muito caricato. Mesmo sentimentos que sejam tipo de amor ou algum outro sentimento que venha, por exemplo, criar uma intriga ou criar uma situação engraçada, todos esses sentimentos e todos esses momentos são elevados assim para um nível muito grande. E eu acho que isso é um ponto positivo. Para você que nunca assistiu, né, animes atuais ou quer entrar nesse mundo de anime, você vai meio que entender como é que funciona a partir de agora as coisas atuais. Eu posso estar aqui meio generalizando os animes tudinho, porque eu sei que tem animes que são totalmente, completamente diferentes nesse sentido aí, mas em sua grande maioria você pode ver que eles seguem um padrão, e é meio que esse padrão que tá no Dandaran. E uma coisa bastante legal é que os dois personagens principais, a Momo Ayase e o Okarun, eles têm as suas crenças, e no primeiro episódio logo a gente vê aí que eles têm essa batalha de crenças, né, porque ela acredita em ocultismo e coisas sobrenaturais, e ele acredita também em coisas sobrenaturais, mas numa veia mais de OVNIs e alienígenas. E logo no primeiro episódio aí, né, nos primeiros episódios, eles têm essa briguinha aí pra saber quem é que tá certo. E é justamente por causa dessa briga deles dois que as coisas começam a acontecer. É bastante legal ver essas duas crenças se batendo, né, que chamam bastante atenção para as coisas que vão acontecer. Por exemplo, tem várias coisas que acontecem nos próximos episódios que são discutidas ali no primeiro episódio mesmo. E levando para um lado mais pessoal, a gente vê aí que o anime gosta de abordar bastante a dificuldade que você tem de fazer uma amizade com uma pessoa que pensa diferente de você. Mas ele deixa bem claro que tudo é capaz. Principalmente entre os dois primeiros personagens e os demais personagens que vão aparecer. E uma coisa que me deixou bastante feliz, eu não sei se é porque o anime é mais 16, né? Porque tem essa questão também. Os animes também têm as suas classificações indicativas, mas eu não sei se é porque ele foi mais 16 que ele não tem nenhum filtro. Tipo, ele filtro zero em questão de história e em questão do que eles querem passar. É como se o nonsense, a falta de noção das coisas, ou de até mesmo do que eles querem falar, não fosse uma barreira. Então, frases como... eu não tenho como falar aqui, que é muito pesado. E frases como essas aí que vão aparecer agora. Permito que você mame nas minhas tetas. Se me deixar chupar a sua rola. Eu não vou falar, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou colocar as cenas aí pra vocês verem, porque é um negócio meio pesado, não cabe muito, não é de cunho da minha pessoa ficar falando isso, principalmente dentro de um quarto
em voz alta numa casa que é bem pequenininha, né? Mas enfim, os vizinhos vão pensar o quê de mim, pelo amor de Deus, né, gente? Mas isso aí foi um toque de mestre, é um toque de mestre muito grande, porque prende a sua atenção. Porque quando você tá, tipo, legal, a história deles dois, isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aí aparece a velha Turbo e já manda essa frase, sua atenção sai de 0 pra 1000 em um nível que você não tá entendendo. Tipo, por que ela quer que o menino chupe os peitos dela? O que é que tá acontecendo? E como eu disse, o nonsense, né, a falta de noção das coisas, é como se fosse um personagem à parte. É como se a cidade fosse uma personagem, os personagens fossem os personagens principais e a falta de noção do ridículo fosse outro personagem. Porque tudo ali envolve a questão do menino recuperar o negócio dele lá. Que é uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostei bastante. Não do negócio do menino, pelo amor de Deus, gente, não tô falando disso não. Eu tô falando da questão da história se prender a isso. Porque eles têm essa questão de tipo, meu Deus do céu, o que é que a gente vai fazer agora? E como eu já citei aqui a velha Turbo, que é um dos primeiros yokais que aparece, eu não posso esquecer dos alienígenas, principalmente do alienígena nordestino. Minha Nossa Senhora, uma frase que não sai da minha cabeça agora toda vez que eu tô moscando por favor, permita-me excitá-la. Meu irmão, você tá de sacanagem com a minha cara. Isso não é um ponto negativo, tá? Primeiro que é a representatividade nordestina aqui, ó. É nóis, galera. Uou, é isso. E outra que não deixa de ser muito engraçado. Nossa senhora. Tem dois alienígenas que falam normais, né? Que tá com a voz assim, não sei o que, não sei o que. E quando o nordestino fala, meu amigo, você não tem noção. Primeiro vamos ter que tirar a sua banana. Meu amigo, você tá... E aí, é sobre essas coisas. E é sobre isso aqui, sabe? De não ter nenhum filtro do que eles querem falar. Eles realmente vão falar o que eles querem falar. E isso é bom, porque prende a nossa atenção. Porque de onde que você vai ver algum outro anime onde aparece um alienígena querendo a sua banana? É complicado, mas é muito massa. E a cena de batalha contra a velha Turbo foi uma das cenas que me chamou mais a atenção, né? Depois ali dos 2 primeiros episódios, que tem a batalha da velha com a velha que é a avó da Momo e a velha Turbo, né? Que tá dentro do menino ainda. Mas depois disso, a gente vê a batalha da velha Turbo contra a Momo e o Okarun. E, cara, por incrível que pareça, quando começou a tocar aquela música clássica lá, eu fiz, caraca, muito bom. Escolha perfeita de trilha sonora. E até mesmo a própria batalha, né, contra ela tende a ser uma coisa muito inteligente, porque eles veem, né, a questão da falha dela e aproveita isso de uma forma bastante legal. E eu posso estar meio que enganado aqui, mas esse foi um dos primeiros animes que eu vi 2 protagonistas se destacando em muitos episódios. Eu posso estar dizendo besteira, mas o Cavaleiro dos Zodíacos, ele meio que tentou fazer isso, mas a gente sabe aí que o Seiya é o Seiya, né, e ele sempre vai tomar a frente de tudo. A mesma coisa com Dragon Ball, a mesma coisa com Naruto. E aqui nesse anime é um pouquinho diferente, porque os dois, né, o Okarun e a Momo, eles ficam brigando por essa atenção do telespectador, da gente que tá assistindo, e eles conseguem. E não fica cansativo. Fica uma coisa bastante dinâmica e fica até gostoso de você continuar assistindo e dá vontade de você querer assistir mais. E como anteriormente eu falei da questão do alívio cômico, isso era uma coisa que tava me incomodando bastante, porque vários animes hoje em dia, quando eles vão pro cômico, eles vão muito pro cômico, pra essa veia cômica, pra essa veia engraçada, e acaba tirando a atenção da história principal. Mas nesse anime aqui é um pouquinho diferente, porque a gente vai pra essa parte mais engraçada, mas mesmo assim eles não perdem o fio da meada do que tá acontecendo na história. Eu acho que o nonsense, né, a falta de noção das coisas e a abordagem que eles usam pra prender a nossa atenção, deixa a gente um pouquinho mais interessado no que possa acontecer e o que é que não possa. Até a questão do negócio do menino lá, né, e várias outras coisas que aparecem, deixa a gente curioso para saber como é que eles vão conseguir fazer isso. É tanto que tem uma baixada assim legal, se não me engano no episódio 5, que é quando eles resolvem, né, quando eles têm a resolução do problema lá do negócio do menino. Mas uma coisa que eu tava prestando atenção é que todas as vezes que tem essa abaixada é porque o anime tá respirando para poder começar uma outra nova aventura. E isso é muito bacana. Me lembrou bastante os episódios do The Lost Canvas, que eles tinham essa veia meia cômica, mas eles não extrapolavam bastante ao ponto de você querer que esse anime vire uma coisa de comédia, né? O Yu-Gi-Oh! Também fazia muito isso, brincava muito com essa parte de tipo, eles iam muito pra parte engraçada e depois voltavam, porque eles queriam prender a gente na história. Então isso realmente me chamou bastante atenção, e eu acho que é por isso que eu conseguia assistir esse anime até o final e não ficar cansado. E uma das coisas bastante legais que eu tava preocupado quando aconteceu, mas me deixou despreocupado quando foi desenvolvido, e foi que ainda no 5º episódio estavam apresentando personagens. E passando os episódios a gente viu que isso aí, né, é uma coisa que vai acontecer bastante. Eu não sei se é porque é a primeira temporada e eles estão querendo desenvolver esse enredo estrutural para as coisas que vão acontecer, mas ainda no 5º episódio tava apresentando personagem. E
foi muito legal, porque a gente não tava esperando e, como eu disse, foi justamente nesse quinto episódio que ele parou, né, com as batalhas e as coisas sobrenaturais para respirar. Então ele aproveitou esse respiro do quinto episódio e foi introduzir um personagem novo que é muito bom, que é a menina do cabelo rosa. Eu esqueci o nome dela agora, meu Deus do céu. Que ela acha que a boniteza dela, a lindeza dela vai salvar o mundo. Eu sou muito linda porque eu vou salvar o mundo. Eu vou salvar o mundo porque eu sou muito linda. Esse rosário é de verdade mesmo? Como é que a gente vai saber? Ai, A gente vai mesmo seguir esse plano? afinal, eu sou a escolhida. Sendo que ela só tava com a bola do menino. Sim, tem essa também. Ele perde a bola. Que legal, né? Imagina assistir isso de 8 horas da manhã com a tua família todinha no sofá. Vai ser uma delícia. Faz esse experimento, depois você diz aqui no comentário o que é que tua mãe usou pra te bater. Você não tá entendendo o nível que é esse anime, gente. E como já temos laço de amizade com a humanidade, faça o favor de nos dar sua banana agora. E a apresentação dessa personagem só apresentou a gente pra outro vilão, que seria um dos vilões que eu achava que era o principal, mas foi a mesma coisa desenvolvida da velha Turbo, só que um pouquinho mais reduzido, né? A gente sabe aí que ao passar dos episódios, um yokai que aparece é a bailarina. Chega a ser bizarro o jeito que ela se mexe, que é um negócio muito complicado. É um negócio... não dá pra explicar. E a personagem que é apresentada pra gente é a Aira, que acredita que por causa da sua boniteza, da sua lindeza, porque ela é bonita, ela tem que salvar o mundo. E ela continua com essa crença até o final da temporada. Chega a ser um negócio bizarro, mas enfim. Para de ficar me olhando. Da temporada? É. Não é do episódio? Não. Então ela fica com o ovo dele até a temporada todinha? Calma, deixa eu terminar. Então, a yokai que tá atrás dela, a yokai da bailarina. E esse episódio da bailarina... E eu tava assistindo esse episódio da bailarina e eu postei uma foto dele no meu Instagram. E a propósito, se você não me segue no Instagram, me segue aí, que tá aqui embaixo, beleza? E um amigo meu, Douglas, ele veio comentar comigo e fez: se você não chorar com esse episódio, é porque você não tem coração. Eu fiz: parece que eu vou ficar chorando com esse episódio, né, gente? Pelo amor de Deus. Chorei. Pensa no episódio triste, é o episódio da bailarina. Eu vou dizer o que acontece com a minha esposa aqui do lado. A bailarina, né, a yokai da bailarina, teve a sua filha, né, roubada, e ela acredita que a sua filha é a Aira. E a Aira, né, em uma das vezes que ela saiu pra fora, quando ela era criança, ela achava que a bailarina era a mãe dela. Porque a mãe dela morreu e ela nunca soube, né? O pai dela nunca disse pra ela, assim, quando ela era criança, que realmente aconteceu. Ele disse só pra ela que ela foi pra um lugar melhor e tal, que ela tava mais acolhida. Então, quando ela tava perdida no meio da rua, ela pegou a mão da yokai, que tinha perdido a filha, e chamou ela de mamãe. Então a yokai vai atrás dela, né, quando ela fica maior, tendo em vista agora que ela tem uns poderes, né, por causa da bola do menino lá, e ela consegue enxergar os demônios, ela vai atrás dela. Aí o que acontece? Ela pega a Aira e diz: eu só quero que você me chame de mãe e tal, só que aí que tá um porém. Ela fica dizendo: eu só quero que você me chame de mãe e tal, não sei o que, não sei o que, e a Aira fica perturbada, porque é um demônio, querendo ou não, um demônio que tá ali perseguindo, pedindo pra você chamar ele de mãe. E a Momo, né, e o Okarun vai atrás dela e eles acabam sendo comidos pelo demônio da bailarina. Mas a Momo, ela tem um artifício lá que ela consegue explodir a bailarina de dentro pra fora e ela acaba morrendo, entre aspas, mas é aí que tá. Quando eles vão matar definitivamente a bailarina, o que acontece é uma coisa bastante legal. A gente tem um recap de tudo isso que eu acabei de falar aqui, né? Da questão da Aira ter o primeiro contato com a bailarina, e a gente sabe aí que foi um negócio bastante pesado. Eu não vou entrar em detalhes porque é uma coisa muito pesada mesmo. Então, quando chegou no final de tudo, a Aira, vendo, né, a história dela e vendo o que aconteceu, adota ela como mãe e a bailarina morre. É triste para um caramba. Daí o que acontece? A bailarina morre e a gente sabe que todos os espíritos yokais, né, todas as auras yokais, eles simplesmente desaparecem quando fazem a passagem. Mas a bailarina não fez a passagem. E a gente vê o desenvolver disso, né? As respostas para esse episódio são desenvolvidas nos próximos episódios, quando a escola deles são invadidos pelo monstro do Lago Ness, junto com os alienígenas. Sim, o alienígena nordestino ainda tá vivo, e ele volta. E o que acontece? A aura da bailarina, da yokai bailarina, tá dentro da Aira. E ela se transforma igual o Okarun com a velha Turbo. E como os poderes da bailarina são através do cabelo, ela fica com um cabelo muito foda. Muito foda. E isso é uma cena muito massa, porque o Okarun tá quase morrendo, ela vai e manifesta lá os poderes dela, da bailarina, da yokai bailarina. E a gente vê aí que, né, agora nós temos 3 protagonistas. Que bacana, olha que bacana. 3 protagonistas. Tá no 7º episódio e ainda estamos apresentando protagonistas nesse anime. É como eu disse, parece que eles estavam tentando aproveitar essa primeira temporada pra fazer a apresentação completa do time que a gente ia ter. Mas tudo isso enriqueceu ainda mais, né? Porque querendo ou não, agora a gente tem 3 pessoas trabalhando juntas, né? E
querendo ou não, a gente vê aí, né, um triângulo amoroso sendo desenvolvido, mas é aquele negócio, né? Você acha que tá tudo às mil maravilhas, o anime para pra dar aquele respiro, né? E a gente é introduzido a mais um personagem. Sim, estamos no final da temporada e ainda estamos sendo introduzidos a personagens. E esse personagem que é introduzido é justamente o menino que a Momo gostava quando era criança, né? Ele acaba voltando pra casa da Momo, porque a avó dele disponibilizou, né, a casa dele pra ele morar lá, porque os pais dele estavam com problema. E uma coisa que me deixou bastante irritado é que esse personagem é muito irritante. Como se fosse um adolescente de 2025. Cara, é muito irritante. Personagem muito irritante, cara. Pelo amor de Jesus Cristo. Mas enfim, né? E é uma das coisas que me deixou um pouquinho desmotivado a continuar a assistir, mas não atrapalhou. Não atrapalhou. E como eu tava dizendo, o episódio ele deu essa respirada, apresentou mais um personagem e ficou meio que na cara já, porque eles estavam repetindo uma coisa que já estavam fazendo há muito tempo, que é respirou, apresentação personagem, apresentação de mistério. Então, quando apareceu esse personagem, logo de cara eu já fiz, vai aparecer algum mistério novo que eles vão precisar resolver. E foi batata. Apareceu, dizem que tem uma casa amaldiçoada, e a casa amaldiçoada aparecem vários demônios lá, e o Okarun, como ele tem ciência que os demônios realmente existem agora, vai ele, a Momo e o personagem novo, né, que é o primeiro amor da Momo. Eles acabam chegando até a casa, e no meio do trajeto aparecem figuras muito sinistras, mas isso aí, né, isso é o de menos, porque quando chega na casa, a casa é uma casa normal como qualquer outra. Eu fiz, poxa, esse tempo todinho pra isso, velho. Era só voltar e matar aqueles caras lá meio sinistros, aparecendo demônio. É porque eles são demônios de verdade. E a casa, ele funcionava como um refúgio. Então a Momo deixa os dois, né, o Okarun e o personagem lá do cabelo rosa. Eu não gosto, eu não decorei o nome dele porque realmente eu não quero decorar o nome desse personagem. Quero esquecer que ele faz parte dessa temporada, pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos voltar aqui e não vamos perder a linha, né? Eles dois conseguem, né, entrar na casa e a Momo, ela vai tipo como se fosse pra um piscinão de ramos lá, que é comunitário. Aparece aquelas figuras sinistras lá, e pra você que assistiu o hentai vai ficar bem familiarizado. Eu não sei se você gosta desse hentai a sério, mas enfim, né? Se você gosta de hentai a sério, tem um sério problema pra lhe dizer, tá, amigo? Isso aí já passou de fixação. Isso aí já é um pouquinho mais perturbado, um negócio meio nojento, né? Mas tem uma cena introdutória ali que parece um hentai mesmo, não vou mentir. Me deixou até desconfortável assistindo, mas enfim. E o Okarun e o personagem do cabelo rosa, eles dois ficam na casa. E em busca de mistérios, ele descobre, né, que a parede é meio oca e descobre que a casa, a parte de dentro da casa, é rodeada de talismãs antidemônios. Tipo aqueles talismãs que aparecem no segundo episódio, que o Okarun pega fogo. Pois é, ele é rodeado desses talismãs. E é por isso que os demônios não vão lá. Eles não conseguem entrar por causa disso. E quando a gente chega no final do episódio, tá tudo massa. Uau, que bacana, eles vão conseguir desvendar o mistério. A temporada acaba. A temporada deixa a gente com um negócio atrás da cabeça. Pra você que tem ansiedade, vai ficar incomodado para um caramba, porque a temporada acaba sem pé nem cabeça e você fica, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer agora? E a sua curiosidade é o que alimenta você para a próxima temporada. Eu acho que eles vão aproveitar bastante essa questão do ocultismo da parte do menino. Em geral, esse anime aí, pra mim, é um 8 de 10. Não é um 10 de 10, porque tem algumas partes que deixam muito a desejar. Essa parte do personagem novo que apareceu me irritou bastante, mas eu não deixaria de recomendar pra alguém. E pra vocês que recomendaram esse anime aí pra mim, muito obrigado mesmo. Me deixou bastante legal. Eu tava um pouquinho afastado dessa veia de anime, dessa parte de anime, e esse anime meio que me deixou animado pra continuar acompanhando ainda mais essa história e também os outros animes atuais, né? Me deixou bastante feliz, não vou mentir. E se você nunca assistiu nenhum anime, esse anime é um anime perfeito pra você se introduzir, né? Ele vai trabalhar tanto aquela parte da veia cômica sua, como essa parte também mais séria, e vai deixar meio que balanceado. Um anime também que gosta bastante de trabalhar com isso é o One Piece. Mas eu não vou gastar a minha vida inteira assistindo a primeira temporada, porque, né, eu gosto de viver. Eu falei, nunca vou assistir. Eu já assisti, gente. É porque realmente não me apetece ficar aí gastando minha vida inteira assistindo um anime só. Mas enfim, né? Tem gente que gosta, não julgo. Gosto bastante do Luffy, é isso aí, bora lá. Mas se você gosta, né, dessa parte meio de mistérios, dessas partes meio sobrenaturais, esse anime aí vai ser perfeito pra você, perfeito mesmo. Porque ele deixa você curioso pro que vai acontecer e também não deixa a gente entediado para os eventos que vão acontecer futuramente. É uma coisa bastante legal. Essas partes das respiradas que o anime dá, serve tanto para o anime começar uma história nova,
como pra gente também que tá assistindo, pra gente acompanhar mais com calma os eventos que vão acontecer. Eu não duvido nada que esse novo personagem que apareceu vire um yokai também, mas isso aí é papo pra segunda temporada, né? Vamos ver aí o que é que vai dar. Mas eu quero saber de você. Você gostou desse anime? Você que assistiu esse anime gostou? Afinal de contas, se você tá nesse vídeo aqui e chegou até aqui pra saber o que é que eu acho, com certeza você já assistiu esse anime. E eu quero saber o que é que você acha. Comenta aqui embaixo, beleza? Mas é isso. Obrigado por ter aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima aí. Tchau.